página 78 do nosso livro de Evangelhos. Bom, agora Jesus ele faz uma visita a Jerusalém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 1. Bom, João capítulo 5 diz o seguinte: depois disso, havia uma festa entre os judeus. Bom, nós não sabemos que festa é essa que havia entre os judeus, né? Ele não dá o nome da festa. Poderia ser, alguns acham que poderia ser a Páscoa. Jesus já participou de 2 Páscoas, mas essa aqui não parece ser a Páscoa. Tá bom? Não foi dado o nome da festa, bem claro. Haviam festas até que não tinham sido determinadas por Deus, como a festa de Purim, do livro de Esther, né? Uma festa que foi feita para poder celebrar a libertação, o salvamento de Israel. E essa festa ela ocorria cerca de 1 mês antes da festa da Páscoa, por exemplo. Então, pode até ser essa festa. Ela ocorre no último mês do ano do calendário judaico. O último mês deles equivale normalmente ao nosso mês de março, fevereiro, porque eles têm uma variação que é um calendário lunar, né? Mas o último mês do calendário deles é normalmente fevereiro ou março. A Páscoa é normalmente abril, é março ou abril, normalmente nesse período. E provavelmente então o que acontecia? Esse 12º mês, que ocorre em fevereiro, o 10º mês deles ocorria equivalente ao nosso dezembro. Tá bom? Dezembro. E o 7º mês deles ocorria no mês de setembro e outubro. Nessa época do mês de outubro tinha uma festa importante, que é a festa dos tabernáculos. Então, talvez Jesus estivesse participando dessa festa dos tabernáculos, ou essa festa que estava próxima poderia ser a festa dos tabernáculos. O que é essa festa? Essa festa é muito importante, porque era um momento em que todos os israelitas saíam das suas casas, tá bom? Iam para o local da colheita, que era o período da colheita da uva, tá bom? Normalmente ocorria em setembro, outubro, a colheita da uva. E essa colheita da uva, eles depois tinham o dia do perdão, o Yom Kippur, ok? E 15 dias depois tinha a festa dos tabernáculos, onde eles saíam das suas casas e ficavam em tendas, acampados, como que morando com Deus, habitando com Deus. Então, talvez Jesus estivesse nessa festa dos tabernáculos, que ela ocorria aí 4, 5 meses antes da Páscoa, porque está se aproximando uma Páscoa, né? Tá bom? Bom, continuando a leitura, depois disso, então, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, ou seja, vai contar a história agora do tanque de Betesda, né? Tem uma fonte maior para ler melhor. Então havia em Jerusalém esse tanque chamado Betesda. No versículo 3 diz: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos,
esperando o movimento das águas. Quer dizer, esse milagre especial, tinha algumas pessoas enfermas que ficavam até ali para poder ver esse milagre. No versículo 4, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, esse texto aqui mostra, vamos dizer, na necessidade eram tantas pessoas que tinham problema, e certamente tinham pessoas que tinham problema mais leve, né, que conseguiam andar, até correr, por exemplo, tá bom? Mas precisavam desse milagre. Ele, como tinha dificuldade para poder se movimentar, ok? Os outros eram mais rápidos e acabavam chegando na frente dele. Então, no versículo 8, Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, né? Então, a primeira coisa, vai acontecer um milagre, né, no sábado. Lembre-se que Jesus estava na parte norte, na Galileia. Nas últimas aulas ele participou, né, ocorreu, a transfiguração, que eu falei para vocês, provavelmente é no Monte Hermon, até a cidade onde eles estavam lá no extremo norte de Canaã, cerca de 100 quilômetros de distância, né? Daqui a Petrópolis um pouco mais, ou seja, era bem longe, né? E nós vimos que os fariseus, as autoridades, eles estavam enviando pessoas lá na região norte, distante, né, que as pessoas tinham que fazer longas caminhadas, mas estava levando as pessoas enviando as pessoas para elas tentarem criar alguma complicação para Jesus, tá bom? Tentando criar alguma complicação para Jesus. E elas, e agora Jesus veio para Jerusalém, onde já com 2 anos de ministério, muita coisa já tinha acontecido e as autoridades, principalmente sacerdotes e fariseus, estavam, vamos dizer, planejando até matar Jesus, né? Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Bom, a lei realmente determinava um tempo de descanso, né? Determinava um dia de descanso na semana. Até hoje nós devemos fazer qualquer dia da semana, mas algum dia da semana é bom nós pegarmos, né, e repousarmos, é a recomendação bíblica. Mas os judeus seguiam isso, e os judeus seguiam isso a pé da letra, né? Versículo 11. E respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Né? E olha agora o homem, ele vivendo um milagre, né? Andando começou a andar, ele que estava ali há 38 anos, 38 anos esperando o milagre, não conseguia porque alguém ia antes dele, e tomava a frente dele e conseguia o milagre, né? Mas quando ele fala, versículo 12, as autoridades judaicas, os judeus que estão questionando, né, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado. Não sabia quem era, né? Porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. E ele sabia que a chance de ter uma grande multidão dessa, né, era chance até para ter mais confusões. Ele já tinha estado no templo cerca de 2 anos antes. Estamos lendo agora
João, capítulo 5. Versículo 13. Então, nós estamos lendo João capítulo 5, versículo 13. Então, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Observe, Jesus não ligou a doença dele ao pecado, né? Jesus só está dizendo o seguinte: coisas ruins acontecem. Agora, se você pecar, né, então aí acontece coisa muito pior, que é a condenação, né, espiritual, condenação eterna. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Nós já vimos diversas testemunhas, e esse homem talvez até querendo dar testemunho, né, ele vai então contar que foi Jesus que o curou. Versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Vocês sabem que até hoje isso é seguido pelos adventistas, né? Os adventistas ressuscitaram esse negócio de guardar o sábado agora em 1815, tá bom? E eles começaram com seguir essa regra judaica, né? A Igreja de Jesus, ela nunca seguiu um dia santo, não tem um dia santo. O apóstolo Paulo falou bem claro em Romanos 14. Uns consideram iguais todos os dias, outros fazem distinção entre dias e dias. Cada um esteja na sua convicção. O que ele está dizendo? Que isso é insignificante. Isso é insignificante. Você pode considerar um dia especial, pode não considerar, né? Você até guardar o sábado, a gente diz que não é pecado. Não é por isso que a Igreja Adventista é seita, não é por isso. O motivo é outro. O motivo é que eles, a profetisa que tentou corrigir o erro deles, dizendo que Jesus estava voltando, ela disse que naquela data que ele marcou a volta de Jesus, Jesus entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. E aí sim, ela está pecando, porque ela está dizendo que a obra expiatória da cruz não foi perfeita. Bom, é uma seita, tá bom? Mas aqui os judeus, eles quererem matar Jesus até por ele, vamos dizer, fazer um milagre no sábado. Eles tinham um problema sério, que eles estavam submissos a Roma, estavam submissos a Herodes, a Pilatos, a pessoas que eram maus, principalmente os Herodes. Principalmente os Herodes. Haja visto a morte do sacerdote João Batista. João Batista era um sacerdote. Ele não estava exercendo, mas ele era filho de sacerdote, ele tinha direito. Ele foi decapitado, foi morto, né? Então os outros sacerdotes, eles tinham essa preocupação. Os sacerdotes, fariseus, saduceus, outros, todos, eles tinham que atender às ordens de Herodes. E qualquer movimento diferente que ocorresse em Israel, falando de um Messias, Herodes não gostava. Porque desde o pai dele, lembra o Herodes que tentou matar Jesus, ele morreu logo depois que Jesus nasceu. Mas agora o filho dele está governando ou reinando sobre Jerusalém. Então, assim como o pai dele, sobre a Judéia, né, melhor dizendo, assim como o pai dele sabia da história de que um Messias viria e iria restaurar o reino de Davi, tanto que ele tentou ser reconhecido como esse Messias, e isso o filho dele também sabia. E quando surgia um movimento desse, normalmente o que ocorria? Ocorria uma guerra, ataques. Jesus nunca propôs isso, mas nas outras revoltas ocorria. Então, em tudo as autoridades ficam preocupadas, mas inclusive aqui eles estão preocupadas com como o povo os via, né? Tá bom? Pois bem, então aqui eles estavam preocupados como o povo
os via, né? Ou seja, eles estavam perdendo a autoridade deles, porque, pelo menos a princípio, eles seguiam a lei de Moisés. Estavam envolvidos com Herodes, está envolvido com Herodes e com Roma, sempre tinha coisa ruim, né? Sempre tinha coisa ruim. Tanto que era o sumo sacerdote desse período, eu falo, ele era um herege, tá bom? Paulo demonstrou todo o respeito por ele. Se eu tivesse lá também, eu demonstraria, mas eu teria que dizer que ele era um herege. Os fariseus falavam isso para ele. Por quê? Ele não acreditava em ressurreição, ele era um saduceu, não acreditava na profecia de Daniel, não acreditava na profecia de Isaías. Para ele, só os livros de Moisés, os 5 primeiros livros, que eram inspirados por Deus. Ou seja, essa pessoa era um herege e ele era o sumo sacerdote. Então, por aí nós estamos vendo que eles não tinham autoridade de Deus. Aquele culto, ele iria acabar. Jesus Cristo vai morrer, né? Estamos no 2º ano do seu ministério, falta aí menos de 1 ano para ele morrer. Então, Jesus Cristo vai morrer e esse sacrifício acaba. Inclusive, esse sacrifício ele acabou no ano 70, porque Jerusalém e o templo foram destruídos. Nós veremos que Jesus profetizou e eles estão tentando retomar esse sacrifício agora. Então, estão tentando retomar.